a minha mãe me consagrou a Dom Bosco e disse: eu nem conheço o senhor, mas uma vez que o senhor é santo e o senhor cuidava dos jovens, cuidava das crianças, cuida desse menino. Ela não sabia ainda porque eu não tinha nascido, mas intuição de mãe, cuida desse menino. E foi impressionante, gente, como Dom Bosco cuidou de mim. Já aí no momento, poucos minutos depois, a parteira teve que vir correndo, porque o menino nasceu praticamente sozinho. Veja, um menino que estava ali, que não ia nem vinha, coroou, mas não nasceu, que o médico não conseguiu tirar, agora nascia assim, espontaneamente. Foi um perereco. A enfermeira teve que correr, a parteira teve que correr para me pegar, porque eu já estava nascendo. E graças a Deus, perfeito, né? Se eu sou doido de outra maneira. Eu só posso dizer já do início da minha vida, porque até clinicamente, medicamente, eu não tinha como nascer, eu não tinha como ser perfeito. As tuas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor, sou eu. Repete: as tuas obras são maravilhosas, que maravilha, meu Senhor, sou eu. Isso continuou, gente, porque depois de uma vida na roça, de muita pobreza, meu pai era pedreiro. Eu conto sempre que mamãe era filha do terceiro homem mais rico da cidade. Eram dois turcos, como chamavam, né? Rashid e Maluf, eram os dois, os mais ricos. Depois do meu avô. Eu conto isso com simplicidade, porque foi fruto do esforço, do trabalho dele, o meu avô materno. Tanto assim que ele tinha um único carro da cidade, um Dodge, naquele tempo, 1936. Mas uma vez que a minha mãe casou-se com meu pai, que era pedreiro, contra o gosto do meu avô, da minha avó, ela teve que viver a vida dela. E meu avô deixou que ela fosse viver a vida dela. E daí ela nem morou na cidade, foi morar na roça com meu pai, que vinha todos os dias para a cidade para trabalhar de pedreiro. E daí muita pobreza. Com 2 anos eu quase já perdi a vista. Toda uma vida de muito sacrifício. Mas isso eu preciso contar. Então eu acabei pegando conjuntivite e tracoma. Misturaram-se as duas doenças, e aquilo seria fatal. Naquela época o tracoma cegava. Contavam os meus pais que eu chorava de dia e de noite. Tinham usado remédios caseiros, depois remédio de farmácia, tinham levado a um oculista, mas eu ficava cada vez pior. Daí meu avô, que tinha posses, disse ao meu pai que me levasse para Dr. Penido Bournier, que na época foi o maior oftalmologista do Brasil, talvez do mundo naquela época. Ainda hoje existe em Campinas a clínica Penido Bournier. Daí meu avô emprestou para o meu pai, disse: estou emprestando, leva o menino para Campinas. E meu pai me levou. Assim que o Penido Bournier viu, ficou bravíssimo, disse: quem é que estava cuidando dos olhos desse menino? Mais alguns dias o menino perdia a vista. Operação amanhã cedo mesmo. E no dia seguinte eu estava sendo operado dos 2 olhos. E graças a Deus a cirurgia foi bem sucedida. É por isso que eu vejo também. E um grande presente de Deus são os meus olhos. Muita gente diz que os meus olhos são bonitos mesmo, mas não é por mim. Também por isso, por esses olhos que vêm, que tinham tudo para não ver, por esses olhos que acabaram sendo bonitos, porque eu tenho a certeza, Deus pôs a mão dele, Deus pôs os dedos dele nos meus olhos. Não foi apenas o Dr. Penido Bournier, não. Ele foi apenas o instrumento, como seria um bisturi,
Quem pôs a mão nos meus olhos foi Deus. E é por isso que eles são bonitos assim. As pessoas dizem que eu transmito paz, que eu transmito amor, que eu transmito acolhimento. Que assim seja, porque se Deus tocou os meus olhos com a mão dele, só podia ser assim. Desculpe a expressão, mas sem vergonha seria eu se não transmitisse com os meus olhos toda essa beleza que é Deus, porque Ele tocou os meus olhos. Graças a Deus eu vejo só por graça de Deus. E também a respeito dos meus olhos, eu preciso dizer: as tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, sou. Repete comigo, agradecendo a Deus. As tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Mas eu estou dizendo tudo isso não é para falar de mim. Eu tenho a certeza que enquanto eu falo de mim, eu estou falando de você também. Você está reconhecendo muita coisa, ou do seu nascimento, da sua infância, como é o meu caso, ou do restante da sua vida. Eu duvido que você não tenha coisas marcantes como essa, onde o amor de Deus se manifestou. Gente, a última palavra não é da deficiência, não é da doença, não é da morte, não é da miséria, não é da infelicidade, não é. Não é do desemprego. A última palavra não é do desemprego, não é da depressão. A última palavra não é essa. A última palavra é o amor de Deus. Esse amor infinito de Deus por cada um de nós, que vem em nosso socorro. Impressionante. Nós somos atingidos por essas situações da vida, porque somos humanos. Uma vez que o mal entrou no mundo contra a vontade de Deus, nós acabamos sendo vítimas. Muita gente não compreende isso, diz: mas como é que Deus é Deus se acontecem essas coisas? Mas aí que está o bonito. Acontece porque infelizmente o mal entrou no mundo, e por culpa do homem, desde os nossos primeiros pais, entrou. Uma vez que entrou. Mas Deus vem em nosso auxílio, e a beleza é que Ele tira até do mal um bem maior. É o que Ele fez comigo, é o que Ele fez com você. A última palavra não é do mal, a última palavra é do amor de Deus, esse amor infinito que Deus tem por cada um de nós. Não é a sua infelicidade a última palavra, não é a situação dolorosa do seu casamento, não é a sua separação, não é você estar só, não é nada disso. Não é a infidelidade, não é o adultério, a última palavra não. A última palavra é o amor de Deus. A última palavra não é o vício do seu filho, não é a vida desregrada de sua filha, não. A última palavra é o amor infinito de Deus por você e também pela pessoa pela qual você se sente responsável. E que bonito isso. Meu pai recebeu emprestado dinheiro para pagar a minha cirurgia e todo o tratamento, e depois honradamente ele quis pagar, porque precisava. Meu avô era assim, emprestou, vai pagar aos poucos, mensalmente, mas vai pagar. Daí não teve outro jeito, assim como eu contei no começo, que meu pai foi para Brasília, naqueles 5 anos da construção de Brasília. Lá, quando eu fiz a cirurgia dos olhos, meu pai veio para São Paulo, porque em São Paulo havia muito mais possibilidades de trabalho para um pedreiro. Daí, gente do interior se aventurando, vindo para São Paulo, começando tudo de novo, pela dificuldade de casa e o preço de casa em São Paulo. Nós moramos em porão, foi muito difícil. Mamãe acabou, por causa de tudo isso, ficando tuberculosa, e durante longos anos, mamãe foi tuberculosa, mas não parou. Ela ajudava papai, trabalhando na máquina de costura, costurando para fora, para ajudar no orçamento em casa. E papai veio para São Paulo, e papai trabalhava lá em São Paulo para pagar os meus olhos. Daí eu devo dizer também: as tuas obras são maravilhosas. Que maravilha, meu Senhor, sou eu. Esses olhos com os quais eu estou vendo você e me apresentando na televisão, esses olhos que têm hoje a graça de Deus de transmitir paz, de transmitir acolhimento, amor, foram pagos pelo suor do trabalho do meu pai.
Claro, graça de Deus, mas também esforço, luta, suor. Gente, na vida tudo se faz assim. Nada se faz sem a graça de Deus, mas nada se faz também sem esforço. Eu tenho aprendido pela minha vida fora, que Deus coloca a parte essencial, somente que aquilo que Deus coloca, no total corresponde a 10%. Ele exige da nossa parte 90% de esforço. Claro, sem aquele 10% de Deus, nada se faria, porque aquele 10% de Deus é o essencial, eu diria é o tudo, é a intervenção divina. Mas para que a coisa aconteça, é preciso que haja 90% de esforço nosso. São 10% de inspiração e são 90% de transpiração. Transpirar, suar a camisa. E foi assim que meu pai fez. Aí você compreende quanto amor. Quanto amor. Eu conto sempre que meu pai e minha mãe eram diametralmente opostos. Porque meu pai desde os 9 anos trabalhava como carroceiro, ajudando o meu outro avô, que trabalhava em mata, derrubando árvores, e aquelas carroças antigas de carregar grandes troncos de árvore, com 9 anos, porque daí até um menino podia conduzir a carroça, porque eram os cavalos que puxavam, era só conduzir. E meu pai com 9 anos já conduzia essas carroças, claro, também com risco, porque ela carregava uma tora enorme de madeira, mas estava ele na mata, junto com meu avô, junto com os irmãos dele, desde os 9 anos fazendo isso. Então, meu pai era uma pessoa maravilhosa, mas teve uma formação, uma educação toda muito rude. Depois ele foi ser pedreiro. E a minha mãe não, minha mãe era uma pessoa fina, da sociedade da cidade. Deixa eu contar com simplicidade. Quando a minha mãe casou-se, meu avô tinha posses, e até era uma certa obrigação numa cidade de interior, né? Houve 2 festas. Lá na parte alta da cidade, era a festa para a sociedade. E lá embaixo, na parte baixa da cidade, a festa para todo o povo. Gente, o povo inteiro pôde fazer festa quando meu pai e minha mãe se casaram. Mas também pelo sistema do meu avô, foi a última coisa que ele fez. Ele até disse para minha mãe: Josefa, eu fiz aquilo que eu devia fazer. A maior festa de casamento que já houve na cidade foi a sua. Agora você vai viver a sua vida. Você escolheu se casar com o Sérgio, vá viver com o Sérgio a sua vida. Deixa eu dizer, com toda a justiça e ao mesmo tempo com todo o amor, meu avô acabou deserdando a minha mãe. Ela não podia contar mais nada com ele. Não falo isso com ressentimento, com nada, mas estou trazendo os fatos. E a minha mãe heroicamente foi viver com meu pai, aprender tudo, porque ela nem sabia mexer. Ela era moça fina, tocava violino. Algo também da minha musicalidade vem por aí. Ela tocava violino naquela época. E os dois eram muito diferentes. E a pobreza que passaram. É como a gente canta, né? Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Era isso mesmo. Faltava tudo. Faltava tudo. Mas o amor dos meus pais, o amor deles entre si, e o amor deles por mim, que foi o primeiro filho, depois o meu irmão, e depois de 7 anos as minhas irmãs vieram, porque durante os 7 anos em que a minha mãe foi tuberculosa, ela não pôde ter filhos. Então tudo isso foi muito maravilhoso. Eu sou obrigado a dizer, só o amor do meu pai e da minha mãe os conservou unidos, porque eu preciso dizer uma coisa: assim como eu tinha tudo para não nascer, eu tinha tudo para ser um excepcional, assim como eu tinha tudo para não ver e portanto ser cego, meu pai e minha mãe tinham tudo para não viverem juntos, para se separarem, para irem um para um lado, outro para o outro, porque as diferenças entre eles eram muito grandes, eu diria, eram gritantes.
Mas impressionante, meu pai amava a minha mãe, e minha mãe amava o meu pai, e aí os dois tinham que passar por cima do jeito, do gênio, do temperamento, da maneira de ser, de um e de outro, engolir seco. Era preciso isso, e fizeram isso. A gente que viveu junto percebeu. Mas que bonito, eles nunca discutiam diante de nós, nunca. A gente já sabia quando os dois iam para o quarto assim, a gente já viu que a coisa já não estava boa, né? Eles iam para o quarto para, lá no quarto, entre os dois, tirarem a diferença, mas na frente da gente, não. E uma coisa bonita que meu pai fazia questão, na mesa nunca se conversa coisa pesada, coisa dolorosa, coisa triste, não. Para o meu pai, a hora da refeição era uma hora sagrada, nada de ruim se conversava à mesa. Se era preciso conversar sério, se era preciso conversar sobre coisas difíceis, e muitas vezes tivemos que conversar sobre coisas difíceis, era num outro momento, talvez até mesmo deixando a comida na mesa, se conversa até o fim, depois de resolvido tudo, então vamos sentar à mesa agora e vamos fazer a refeição. Mas gente, não era sistema apenas não, era amor que havia nisso tudo. Eu sou obrigado a dizer, meu pai e minha mãe tinham tudo para não viverem juntos, tinham tudo para se separarem, só o amor, só o amor, só o amor. E hoje eu preciso dizer, um enorme amor, um grande amor, um profundo amor, de gente pobre, de gente que amava do jeito que sabia amar, de gente que expressava do jeito que sabia expressar. Meu pai daquele jeitão dele, minha mãe do jeito dela, e claro, com toda a doença que ela passou. Mamãe curou-se da tuberculose, eu já vou contar já o como, mas ela permaneceu uma pessoa muito nervosa, por causa das doenças. Inclusive ela tinha uma dor de cabeça, ela chamava de enxaqueca, mas hoje a gente percebe que devia ser uma outra doença, que hoje tem nome como aquela tal de ATM e tal. Mamãe tinha dores de cabeça fenomenais, nenhum analgésico, remédio nenhum e médico nenhum acertava com a dor de cabeça da minha mãe. Então ela era obrigada a ir para o quarto, diz que a única coisa que aliviava era ficar no quarto, sozinha, quietinha, escurecendo ao máximo que podia escurecer o quarto. Não é que passava, mas aliviava a dor de cabeça. Ela viveu a vida dela inteirinha assim, e aguentando a gente, né? Todas as dificuldades da gente, mas que coisa bonita. A minha mãe curou-se da tuberculose também por um ato maravilhoso de amor, porque enquanto ela era tuberculosa e fazia o tratamento, o médico dizia para ela: olha, dona Josefa, a senhora não pode ter filhos, pela senhora e pela criança a senhora não pode ter filhos. E minha mãe e meu pai foram tentando o tempo todo, e durante 7 anos eles não tiveram filhos. A diferença entre o meu irmão e a próxima irmã foi de 7 anos. Eu já tinha 11 anos quando ela nasceu. Mas de repente mamãe ficou grávida dessa minha primeira irmã. E claro, teve que se apresentar ao médico e dizer: doutor, eu estou grávida. O médico falou para ela tudo o que queria, humilhou, pôs lá embaixo e disse: a senhora não tem juízo, já falei tantas vezes que a senhora não podia ficar grávida. E por fim disse: amanhã a senhora volta aqui que nós vamos fazer o aborto dessa criança. Daí que ela pisou duro e disse: não, de jeito nenhum. E o médico: sim, a senhora vem aqui amanhã, porque a senhora não pode. Primeiro, a senhora não pode, e essa criança também vai ser atingida. A senhora vem aqui que eu mesmo vou fazer o aborto. Ela disse: não, senhor. E ele disse: então eu não sou mais o seu médico, já estou dispensando você. Disse ela: sinto muito, doutor, mas
Se o senhor me dispensa, eu também já estou saindo, agradeço muito tudo que o senhor fez, mas abortar não vou abortar. E o médico disse mais outras coisas para ela, e ela foi embora. Daí foi procurar um outro médico, não dá para esquecer o nome, doutor José Carlos. Ele foi muito carinhoso e, veja bem, disse: não, dona Josefa, eu sei que vai ser muito difícil com a sua doença, eu sou um clínico geral, eu não sou especialista em pulmão, nem sou ginecologista, eu sou clínico geral, mas nós vamos cuidar da senhora, e tenha certeza, não só essa criança vai nascer e nascer bem, mas ela vai devolver à senhora a sua saúde. E cuidou dela aqueles 9 meses. Que bonito, nasceu a minha primeira irmã, a Maria, e a mamãe nunca mais teve tuberculose. A tuberculose como que desapareceu, sumiu, não precisou mais fazer tratamento nem nada, sumiu. A própria gravidez, gente, parece que deu força à minha mãe, completamente recuperada, aquilo que o médico disse aconteceu ao pé da letra. A minha primeira irmã trouxe também, agora veja, pelo amor da minha mãe, ela quis essa criança, deixa eu dizer, ela tinha tudo, humanamente falando, para concordar com o médico, mas não, ela não concordou, ela amou, ela quis, e justamente a última palavra não é o aborto, a última palavra não é a doença, a última palavra não é a tuberculose, a última palavra nem é o médico, a última palavra é o amor de Deus. E a minha mãe, graças a Deus, acolheu o amor de Deus, e por isso também a saúde dela foi recuperada. Com isso também a cura da minha mãe aconteceu. E daí vieram as minhas 4 irmãs, pegou o ritmo de novo, né? Entre 1 ano e meio, 2 anos de diferença entre uma e outra, vieram as minhas 4 irmãs, que acabaram enfeitando a nossa casa, porque éramos apenas 2 meninos, eu e meu irmão. Depois vieram as 4 irmãs, eu conto sempre, ela veio quando eu tinha 11 anos, mas aos 12 anos eu já fui para o seminário, não pude conviver com elas, mas elas vieram para completar a nossa família, e aí que está. O que estou passando para você, comigo e com você, não é outra coisa. A última palavra não é o mal, não é a doença, não é a deficiência, não é o desemprego, não é o vício, não é o alcoolismo, não é a traição, não é a infidelidade, não é a separação, não é a última palavra, não é a depressão, não é a tristeza, não é o desemprego, não é a infelicidade, não é a miséria, não é a fome, nem mesmo a morte é a última palavra é o amor de Deus, é o amor infinito de Deus, e eu posso provar isso pela minha vida, teria muitos outros fatos ainda para contar. E uma coisa bonita, isso de minha mãe me ter consagrado a Dom Bosco, ela nunca me contou, ela foi contar isso nas vésperas da minha ordenação, e disse: mãe, por que a senhora não me contou isso? Disse: não, meu filho, eu não podia influenciar na sua vocação, porque se eu contasse, talvez isso pudesse influenciar na sua vocação, mas você já era consagrado a Dom Bosco desde o seu nascimento. E veja que coisa bonita, quando nós viemos para São Paulo, e a minha mãe ficou grávida do meu irmão, daí já em São Paulo a coisa era diferente, havia clínica, e a minha mãe ia todos os meses à clínica, para poder fazer, naquele tempo não se chamava assim, né? Mas para fazer o pré-natal. Ela foi acompanhada já por médico, por clínica, durante a gestação do meu irmão, e com isso, ela passava sempre por uma igreja, a Igreja do Coração de Jesus, lá em São Paulo, dentro daquele grande colégio salesiano, o Liceu Coração de Jesus, onde agora nós temos a nossa produtora de televisão e tal. Já já você vai entender tudo. E nessa Igreja do Coração de Jesus, a minha mãe via ali uma imagem bonita, grande,
de um santo vestido de batina, que ela não sabia quem era, somente que ela sentia uma atração por aquele santo. E todas as vezes ela parava ali e ficava rezando, pedindo a intercessão dele, sem saber quem fosse. Até que um dia ela encontrou o sacristão passando, ela chamou e perguntou quem era. E daí o sacristão disse: esse é São João Bosco, Dom Bosco. E começou a contar para ela do jeitinho que aquele rapaz havia contado quando ela estava para dar a luz a mim, que ele era um santo da Itália, que se dedicou aos meninos e aos jovens, que ele pegava os meninos pobres da rua para dar educação, e foi contando. Imagina o coração da minha mãe como estava pulando, vendo tudo isso. Ela havia reencontrado aquele a quem ela tinha me consagrado. Daí ele me contou, ela fazia questão de passar por aquela igreja, para me consagrar novamente a Dom Bosco. Interessante, justamente por causa da tuberculose, nós fomos morar mais longe ainda, do outro lado do rio Tietê, que naquele tempo era a periferia. Na frente da nossa casa havia um grupo escolar, e a minha mãe tinha tudo para me colocar no grupo escolar. E lá no alto do morro havia o colégio das irmãs, as irmãs da Providência, de GAP. Inclusive era pago. Claro, as irmãs cobravam um preço mínimo, mas era pago. E muito lindo. A minha mãe fez questão de me colocar no colégio das irmãs, embora sabendo que ia ser uma luta para pagar a mensalidade todos os meses. Mas ela me pôs lá no colégio das irmãs. E interessante, as irmãs cuidaram de mim, perceberam traços de vocação em mim. E quando eu terminei o quarto primário, porque a escola terminava ali, elas não tinham o antigo ginásio, era só de primeira a quarta, elas mesmas tomaram a iniciativa de dizer a mim e depois para o meu pai, que os salesianos, veja bem, lá no Liceu Coração de Jesus, aquela igreja, aquele colégio, eles tinham escolas profissionais, onde meninos pobres podiam entrar. Então eles entravam para aprender uma profissão, e aprendendo uma profissão, eles podiam também estudar. Então, que elas iam interceder, mas que meu pai fosse lá para conseguir uma vaga, era difícil. Porque imagine se essa escola recebia meninos pobres, que faziam as duas coisas, estudavam e aprendiam uma profissão, a procura era muito grande, a seleção era uma coisa difícil. Mas as irmãs intercederam e lá fomos nós tentar a vaga. E graças a Deus, Dom Bosco me recebia no colégio dele, na casa dele. Isso tudo porque a minha mãe já me havia consagrado a Dom Bosco antes do meu nascimento. Eu fui fazer artes gráficas, Deus já estava nisso. Naquele tempo o meio de comunicação que havia era revista, livro, era coisa impressa. O rádio estava nos seus inícios. Nem se pensava em televisão naquela época. E lá estava eu fazendo artes gráficas, era Deus já me colocando nesse trilho. Aí eu estudava, daí eu entrei nos Coroinhas. E daí eu fui para o seminário. Esse ano completou 51 anos de eu ter entrado para o seminário. E eu quero repetir para você, e a minha mãe nunca me contou isto, que tudo isso foi acontecendo porque Dom Bosco levou a sério. Ela me consagrou a ele, ele cuidou de mim. Quando eu falo meu pai Dom Bosco, é de verdade mesmo, não apenas pelo fato de eu ser salesiano, mas pelo fato de ele realmente ter cuidado de mim, no meu nascimento, na minha doença, na minha infância, na minha pobreza, por ter me levado para o colégio dele, e depois ter me levado para o seminário. Eu dizia, fez nesse mês de setembro 51 anos de entrada minha no seminário. E deixa eu contar uma coisa bonita, a coisa mais linda dos últimos tempos. Gente, eu acho que o presente mais lindo, o maior presente de aniversário
que eu recebi ontem. Você pode imaginar o que significa para alguém que é padre hoje? O seminário onde ele foi formado. Eu vivi muitos anos ali, vivi como menino, vivi como jovem, vivi depois como seminarista, vivi depois como padre, vivi ali naquele colégio, naquele seminário. Aquele seminário, ele tem uma importância capital para os salesianos no Brasil. Ele existe desde 1917, foi quando ele foi fundado. Lá foi tudo, lá foi teologia, foi filosofia, foi noviciado, foi seminário. Imagine que o bispo que me ordenou, Dom Antônio Barbosa, salesiano, foi ordenado por Dom Lustosa, que foi diretor desse colégio lá no começo. Dom Barbosa me ordenou. E agora, mês de agosto, setembro desse ano, ordenou-se Dom Milton, o último bispo salesiano que foi escolhido, que foi meu aluno lá no seminário em Lavrinhas. Veja, eu fui professor dele, ele hoje já é bispo. O bispo que me ordenou foi ordenado por um outro bispo que foi diretor nesse colégio lá nos começos. A riqueza que é esse colégio, a quantidade de bispos, de padres que passaram por aí. Praticamente os padres do Brasil passaram por ali. E os salesianos têm um apreço enorme por este colégio, por esse seminário. E ontem, gente, eu recebi dos salesianos, de presente, para mim, para Canção Nova, este seminário. Desde ontem, esse seminário é da Canção Nova. Claro, a propriedade é dos salesianos, eles nem podem abrir mão dessa propriedade, é uma coisa de igreja, uma coisa de congregação, né? Mas o uso da casa, hoje, como casa de encontros, o nosso noviciado vai ser lá, e depois como casa de encontros, nós falaremos muitas vezes aqui, convidando você, para além de fazer os grandes encontros, acampamentos aqui no Rincão, para você ter também encontros fechados lá, porque lá existe 2 dormitórios grandes para 80 pessoas, portanto 160 pessoas nos 2 dormitórios, dormitório masculino e dormitório feminino. Além disso tem 40 quartos, e cada quarto para 2 pessoas, então se soma mais ainda 80 pessoas, praticamente aquela casa de encontros comporta 250 pessoas, com cozinha, com refeitório, com tudo. E o mais bonito é que os salesianos, num gesto de generosidade, entregaram tudo, até a roupa de cama que existe lá, os móveis todos, todas as louças, tudo, igreja, os paramentos, tudo que existe lá, eles acabaram entregando. E é uma casa muito bonita, num lugar maravilhoso, e além disso um patrimônio espiritual. Eu repito, é deles, a propriedade é deles, mas entregaram para nós cuidarmos, para nós fazermos encontros, para nós termos lá o nosso noviciado. Eu não tenho dúvida, no ano jubilar, no ano santo, quem me presenteou no meu aniversário, porque foi ontem, claro, são 3 anos de tratativas, de conversações, que concluiu-se ontem. Esse é um presente de aniversário que Dom Bosco está me dando. Eu não tenho dúvida nenhuma, é presente dele para mim. É presente dele para mim. Mas deixa eu contar como é que aconteceu isso. 3 anos atrás, eu fui a Lavrinhas lá no nosso seminário, quando os da comunidade, os nossos funcionários, nessa época aqui do final de ano, foi mais ou menos por esses dias, foram fazer a sua convivência
de Natal. Todos os anos nós fazemos uma convivência de Natal, e daí fomos todos lá para Lavrinhas, que é um lugar muito bonito, e eu fui sozinho para a capela. Lá existe uma imagem linda de Nossa Senhora Auxiliadora, e eu estava lá rezando, agradecendo por tudo aquilo que foi a minha vida. E já com a Canção Nova, 3 anos atrás, nós estávamos subindo para o satélite, começando com a televisão do jeito que ela é hoje. Fui agradecer a Nossa Senhora pela Canção Nova e tudo mais. E interessante, de repente ela colocou assim no meu coração, como se ela estivesse falando para mim: eu estou entregando essa casa para você. Eu levei aquele susto. Claro, logo pensei que era coisa da minha cabeça, mas aquilo insistia em mim: eu estou entregando esta casa, entregando esse colégio, esse seminário para você. E eu ainda pensando que era coisa da minha cabeça, mas eu fui tomado, gente, de uma alegria, que não era coisa provocada. Como é que eu ia provocar isso? Mas eu fui tomado por uma alegria, eu parecia um menino. Tanto assim que depois eu saí ali da capela e fui andar por aquele colégio, olhando cada coisa, e aquilo não saía de mim, que ela estava entregando aquilo para mim. Eu perguntava: mas como se fará isso? Como se fará isso? Era uma coisa impossível, mas ao mesmo tempo a insistência: eu estou entregando isso. Depois do almoço, chegou um inspetor salesiano. É o padre que cuida não apenas, que cuida de todos os salesianos naquela região. Então o estado de São Paulo tem um inspetor, chama-se padre inspetor. Naquele tempo era o padre Altieri, que aliás foi meu aluno nos tempos dos encontros de jovens, lá no Liceu Coração de Jesus, que eu falei para vocês. E já era inspetor salesiano, portanto o que comanda é o superior geral da inspetoria. Ele apareceu lá e até me contou: olha, hoje eu estava vindo para a Cachoeira Paulista para lhe dar um presente, porque está perto do seu aniversário, e eu queria lhe dar um presente. Então eu estava indo para a Cachoeira Paulista, mas antes de chegar para a Cachoeira, eu telefonei para cá, para Lavrinhas, para dizer que depois eu viria para cá. Mas o padre que cuida aqui do colégio me avisou: não, até eles me chamam de Jonas, né? O Jonas está aqui, venha para cá que ele já está aqui. Então disse o superior: eu nem entrei em Cachoeira, vim direto para cá, para te abraçar pelo seu aniversário e tal, e para te dar o presente. E eu pensava que era um presentinho, mas ele sair de São Paulo, vir para me dar um presente, já era uma grande coisa. E disse: vamos lá no carro, que eu vou te dar o presente. Gente, quando eu cheguei no carro, era uma enorme e linda imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, igualzinha àquela da capela que nós temos. Para vocês reconhecerem, durante um bom tempo, essa imagem esteve aqui na nossa portaria, essa portaria de entrada, e agora ela está lá na grande portaria da entrada mesmo da Canção Nova. Quem entra, onde entram os ônibus e tal, você vê que tem uma espécie de gruta, né? Com vidro na frente, e atrás está a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Aquela é Nossa Senhora Auxiliadora. Tem o vidro na frente, porque é uma imagem de madeira, portanto, muito preciosa e muito bonita. Por isso que nós colocamos aquele vidro daquele tipo, para o sol não atingir tanto. E eu já entendi tudo. Veja, de manhã cedo na capela, ela me disse: eu estou te entregando esta casa, este colégio. E agora, o superior, de quem dependia tudo, estava me entregando uma imagem de Nossa Senhora Auxiliadora para a Canção Nova. Eu falei: é realmente ela dizendo: estou te entregando. Mas como se fará isso? Eu, como menino, tomado daquela alegria que eu estava, contei para ele: olha, padre Altieri, aconteceu isso assim, 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 e contei tintim por tintim tudo aquilo que aconteceu lá na capela e tal. Ele disse: olha, padre Jonas, eu também tenho pensado isso. Veja que interessante, eu também tenho pensado isso, porque esse colégio foi seminário durante muitos anos. Até ele disse: eu, o senhor, fomos formados aqui, mas agora os seminaristas
já não estão mais aqui, foram para outros colégios. E esse colégio aqui ficou apenas como casa de encontros. Mas nós salesianos pensamos que ele podia ter muito mais utilidade pastoral, muito mais movimento, muito mais encontros. Nós pensamos mesmo em confiar isso ao Senhor e à Canção Nova. E disse: vamos pensar com carinho nisso. E começou isso, gente, 3 anos atrás. Então foram conversas, foram tratativas, porque veja, é um patrimônio material e um patrimônio espiritual. Veja bem, nós não estamos comprando, não, nem estamos alugando, não, estamos recebendo generosidade dos salesianos, que nos deixam usar aquilo. Então foram todos esses anos de tratativas, porque também era uma casa muito preciosa para todos que passamos por lá. Não se podia entregar assim, de qualquer maneira, era preciso que todos aceitassem e de coração. Mesmo foi preciso mandar isso para Roma, onde os nossos superiores foi que decidiram, depois do parecer do nosso bispo aqui. E agora, nesse mês de dezembro, tudo se concluiu, e ontem, dia 20, estivemos em Lavrinhas, lá nesse colégio, e fizemos as últimas tratativas, e agora isso já é presente de Dom Bosco, presente de Nossa Senhora Auxiliadora para mim, para a Canção Nova, e agora o mais importante, presente para você. Porque além de você ter um lugar aqui, onde fazer os grandes encontros, nesse rincão, os acampamentos, nós vamos ter também um local privilegiado para encontros menores, encontros fechados, para 80 pessoas, 100 pessoas, 150 pessoas, no máximo 250, mas é um encontro mais fechado, é um encontro em que se pode cuidar melhor de cada um, num lugar muito bonito. É também um pedacinho do céu lá, veja, assim como Deus deu um pedacinho do céu para nós aqui, lá é também um pedacinho do céu, eu diria mais ainda, pela natureza de lá, pela beleza de lá, é mais pedacinho do céu ainda do que aqui. E isso é presente para você, porque também, graças a Deus, tudo que é meu não é meu, tudo que é meu é seu, é do povo de Deus. Esta graça eu tenho, eu não fico com nada, literalmente eu não fico com nada, nem na minha conta bancária, nem na minha carteira, eu não fico com nada. Ontem, inclusive, eu estava saindo para São Paulo, para essa missa que houve ontem à noite, sem a carteira, porque ela anda tão vazia que eu estava esquecendo. Foi na última hora que eu tive que abrir uma gaveta, daí que eu lembrei, pelo menos com os documentos, eu precisava andar, né? Pelo menos com os documentos. Se você fosse ver, pode ver. Conta comigo quanto é que tem. A câmera está aqui para mostrar que realmente 1, 2, 3, 4, tudo notinha igual, 5, 6. R$6 na minha carteira. O resto é documento, minha identidade de padre, está aqui o restante, meu SIC. Mas isso não é mérito, isso é graça, é assim que eu devo ser. Graças a Deus, quando eu me ordenei, eu escolhi como lema do meu sacerdócio, feito tudo para todos, aquilo que está na carta de São Paulo. Com os gregos eu me fiz grego, com os judeus eu me fiz judeus, com os pagãos eu me fiz pagão. Até ele diz no final, eu me fiz tudo para todos, para ganhar o maior número possível para Jesus Cristo, o meu Senhor. E eu tomei isso, feito tudo para todos. Não faço nada mais do que a minha obrigação. Da pobreza do meu pai e da minha mãe, o que nós tínhamos era a nossa casa, só a nossa casa.
Papai comprou o terreno. Até me lembro quando o pai comprou o terreno lá na Cachoeirinha. Naquele tempo a Cachoeirinha era longe toda a vida. Minha mãe sentou-se no barranco, chorou como criança, disse: Sérgio, você foi comprar um terreno tão longe, o que você vai fazer aqui? Como é que nós vamos morar aqui, Sérgio? E meu pai, com muito sacrifício, fez a casa, fez 3 cômodos, com o pedreiro eu já tinha na cabeça, ele fez um atrás do outro, quarto, sala e cozinha, e um banheirinho distante, mas o banheirinho distante de propósito, para depois ir aumentando a casa, porque os filhos estavam vindo, e assim foi se construindo a nossa casa, muito simples, muito pobre, tipo de casa remendada, porque papai, pedreiro, ele mesmo ia remendando, depois de ele trabalhar, tinha um dinheirinho, então ele aumentava um cômodo, aumentava um banheiro, puxava para cá, puxava uma área, e assim para frente, a nossa casa foi toda remendada. Então quando papai morreu, depois mamãe morreu, toda a herança material que nós tínhamos, porque a herança espiritual, gente, era infinitamente maior, mas toda a herança material que nós tínhamos, era aquela casa e aquele terreno. Daí nós, irmãos, resolvemos vender e dividir entre nós. Era um pouquinho para cada um, pouquinho mesmo, mas interessante, nós estávamos comprando por necessidade todo esse terreno onde nós estamos agora, que na época era impossível para nós, mas Deus de tal maneira mostrou com provas que era preciso comprar, e naquela época que nós entramos na aventura de comprar isso aqui. E veja, o primeiro dinheiro que foi colocado para a compra desse terreno foi justamente o fruto da herança do meu pai e da minha mãe, que era pouquinha coisa, seria como se R$6 da minha carteira, em comparação com o preço do terreno, mas que está investido no chão onde você está investido no chão onde estão as torres, está investido nos prédios onde nós colocamos toda a nossa aparelhagem, as nossas antenas, para atingir esse Brasil inteiro, para atingir você. E hoje você pode vir para cá, estar comigo, festejando comigo o meu aniversário, com demonstração clara, concreta, de vida, que a última palavra não é do mal, não é da doença, não é da deficiência, não é do adultério, não é do vício, não é do alcoolismo, não é da depressão. A última palavra não é da tristeza, não é. A última palavra é do amor, e do amor infinito de Deus por cada um de nós.